quando tem uma rotatividade alta, não dá tempo nem de treinar a pessoa. Quando a pessoa fica pronta, sai do cartório. Então o PQTA já prevê isso. Então aqueles cartórios que estão participando da PQTA ou têm esse objetivo, eles já vão trabalhar isso lá dentro. E isso com certeza vai reverberar no longo prazo, porque vai reduzir muito esse índice de turnover dentro do cartório. Esse acho que é o desafio global. Todos os cartórios, do que tem o diamante rubi lá há 3 anos, há 6 anos, até o cartório que está iniciando. Todos eles têm níveis de problemas dentro da gestão de pessoas e vivem e convivem com esse problema. Depois, se alguém quiser esse conteúdo todo, eu preparei um material aqui, esse material vai estar disponível para aqueles cartórios que nos chamarem. Eu quero o material do podcast, quero o material da aula. Estamos chegando com mais conteúdo para ajudar você a melhorar a gestão do seu cartório. E hoje nós vamos falar sobre a premiação que movimenta os cartórios do Brasil. É o PQTA 2026. E para isso, nós vamos bater um bate-papo com um dos maiores especialistas em melhorar a gestão dos cartórios do Brasil, que é o nosso CEO do Grupo Chai, Matheus Rodrigues. Pra gente que acompanha o dia a dia de vários cartórios em todo o Brasil, sabe como essa rotina de gestão, de olhar para os processos, de olhar para as pessoas, é desafiador. E a gente, no fim do ano, tem um prêmio que reconhece o trabalho dos cartórios em nível nacional. Só que muitos ficam perdidos, como se posicionar diante do prêmio, como se preparar para esse prêmio. E eles vêm até nós para que a gente possa dar ajuda, possa dar o direcionamento, dar o caminho para auxiliar nesse processo. E é por isso que a gente resolveu gravar esse conteúdo para conversar um pouco sobre essa preparação para participar do PQTA 2026, e para isso eu estou com um dos nossos especialistas aqui nesse assunto, Matheus Rodrigues, para que a gente possa tratar os pontos do PQTA, olhando cada requisito desse prêmio e ajudando você a entender na prática como fazer a aplicação aí no seu cartório. Matheus, que alegria estarmos conversando de novo, e hoje vamos tratar sobre a preparação e olhar para os requisitos do prêmio que reconhece os notários registradores do Brasil. É uma alegria falar sobre esse assunto que está em pauta no segmento extrajudicial. Clientes estão falando sobre isso, mas acredito que aqueles cartórios que investem um pouco mais em gestão, que entendem a importância da gestão, valorizam o PQTA. E a gente sabe que o PQTA é um prêmio que a Noreg prepara com muito carinho e é preparado pensando em cada detalhe lá dentro do cartório, então ele é muito aplicado à realidade do cartório. E eu acredito que esse prêmio é uma ferramenta de mudança dentro das organizações. Então, quando o cartório muitas vezes está com diversos problemas e ele atende os requisitos do PQTA, esses problemas são solucionados. Então, eu acredito que é muito mais do que um prêmio propriamente dito, mas sim uma ferramenta de melhoria contínua. E para isso existem os requisitos, né? As etapas que precisam ser cumpridas. E até a gente fala muito, né, para os nossos clientes, participa do PQTA e de modo geral em todos os lugares que a gente pode, a gente sempre reforça a importância do prêmio. Não só pela premiação, não só pelo troféu, mas por a imagem que isso representa para a sociedade, melhorar a imagem dos cartórios perante a sociedade, né? Demonstrar que aquele cartório é comprometido com a gestão, demonstrar que aquele cartório é comprometido com a melhoria contínua, com os processos. Então a gente busca sempre, quando divulga, né, e reforça para os nossos clientes, para os nossos parceiros a importância do prêmio, é justamente para isso. E o prêmio é a consequência de um trabalho bem feito. Esse eu acho que é o resumo que a gente sempre também reforça. Mas existem esses requisitos e o pessoal quer saber como cumprir e quais são eles. Então, Matheus, vamos fazer um passo a passo, pegar na mão do pessoal para ajudar eles, que eu tenho certeza que eles estão assistindo esse vídeo justamente para entender na prática como fazer. Isso. Bom, tu também tem muita experiência, porque tem muita conversa com o titular por estar vinculado à área comercial. Então, tu sente muito essas dores que vêm. Aí quando a gente olha essas dores, a gente tem algumas ferramentas para atender isso. Os requisitos hoje estão pautando toda a cadeia do cartório, todos os níveis do cartório. Quando a gente analisa desde o planejamento estratégico, gestão operacional, procedimentos operacionais que o cartório precisa ter, boas práticas de gestão de pessoas, compliance. Esse ano nós tivemos uma inovação na legislação brasileira em relação
a um novo provimento, que é o 213, que mexeu na cadeia e mexeu nas estruturas dos cartórios, e o PQTA há muito tempo já estava prevendo esses níveis de cuidado que o cartório deveria ter em relação à segurança da informação. Em 2025, ele já trazia requisitos sobre LGPD, sobre compliance, sobre continuidade do negócio. E o provimento esse ano veio trazendo muitas coisas que o PQTA já tinha. Então, para aqueles cartórios que já vêm numa caminhada de gestão há um bom tempo, o provimento não foi uma surpresa, né? Então, por isso que um dos aspectos que o PQTA é muito importante, muito relevante para os cartórios, e por isso que a gente incentiva muito os nossos clientes, aqueles clientes que estão chegando na Chai a participar, porque é um produto e é um evento, uma cerimônia que está preparando os cartórios para aquilo que vai acontecer, porque o PQTA traz muita tendência, e a tendência, em algum momento, se concretiza. E quando ela se concretiza, aqueles que não estão preparados, que não plantaram a semente, vão estar muitas vezes pegos de surpresa. Eu acredito que, olhando esses aspectos, os cartórios vão estar muito mais prontos quando uma legislação mudar, quando um provimento surgir. Então, acho que o PQTA é muito completo. Resumindo isso, ele trabalha todas as camadas e todos os níveis do cartório, e isso é o que faz uma diferença enorme lá na ponta. E Matheus, vamos então compartilhar com o pessoal os requisitos, né? Cada uma dessas etapas, o que precisa ser feito, para onde que deve ser olhado, né? Realmente um mão na massa que o pessoal está esperando aqui com esse vídeo. Vamos entregar esse ouro para esse conteúdo denso aí para essa galera. Com certeza. Obviamente não vai dar para nós trabalhar 100% todos os detalhes, porque é uma norma, são requisitos muito complexos, são requisitos grandes, há critérios para atender cada requisito, mas a gente vai fazer um panorama geral aqui. Fiz uma colinha aqui no meu computador para conseguir trazer para o público um pouquinho daquilo que a gente preparou. Então, quando a gente pensa em requisito, logo de cara o PQTA já traz uma boa prática gerencial. Ele tem um quadrante todo para falar sobre estratégia. E ali dentro de estratégia ele pede para definir missão, visão, valores, ter metas, ter objetivos claros, ter um planejamento estratégico documentado. Então esse planejamento estratégico, quando documentado, ele já vai atender boa parte daquele quadrante todo de requisitos. Seguindo na sequência, ele tem um dos quadrantes que eu acho que tem mais influência no prêmio, que é a gestão operacional, que é onde o cartório vai definir toda a cadeia de procedimentos internos. Checklists, procedimentos operacionais, requisitos de controle da produtividade do colaborador, indicadores de desempenho desse colaborador, diretrizes internas, como que o colaborador vai realizar o ato lá na ponta. Tudo isso precisa estar documentado e disponível para o colaborador. Só para se ter uma ideia, a parte de gestão operacional, estou olhando aqui, ele tem um peso muito alto, ou seja, o quadrante todo ali, somado os pesos de cada requisito, ele é o que mais influencia para a premiação. Então significa que o PQTA e a Noreg, ela dá uma importância muito alta em relação a isso. Obviamente, porque quando a gente fala em cartórios extrajudiciais, o serviço prestado, ele tem que garantir a segurança jurídica. Então a gente já nota que a parte de gestão operacional está 100% ligada à legislação também do cartório, cumprir os requisitos, ter procedimentos internos. Acho que isso é um aspecto bem importante e relevante. E vocês têm dúvida, manda aqui também nos comentários que a gente pode até fazer um spin-off desse conteúdo aqui e focar nos comentários que vierem a partir desse vídeo. As dúvidas que vocês mandarem, a gente pode gerar novos conteúdos também. E também quais outros pontos que geram preocupação, Matheus, lá para o titular, que ele precisa olhar, ele precisa estar de olho para não deixar gerar problemas? Acredito que uma dor universal, não só no segmento extrajudicial, mas também em todas as organizações, e aí automaticamente o cartório é uma empresa, hoje é a gestão de pessoas. É uma dor gigantesca. Conseguir ter uma cultura organizacional saudável, forte, inteligente. Olhando aqui, já de cara o PQTA orienta e traz como um dos requisitos, né, ter um código de conduta e ética para dentro do cartório, documentado, orientado ao time com base no contexto e na cultura daquele cartório, ter boas práticas internas de recrutamento e seleção, ter processos claros relacionados à avaliação de desempenho.
Então, hoje volta muito ligado ao requisito anterior, que é a parte de produtividade, POP, gestão organizacional, mas depois o líder e o gestor precisa gerenciar isso num aspecto mais profundo, que é ver se aquilo que foi definido está sendo cumprido e qual o nível que está sendo cumprido. Então, o PQTA já preveu isso dentro do seu escopo e também todo o controle de absenteísmo, a parte de bem-estar, treinamento, desenvolvimento de pessoas, que hoje é um dos gargalos, né? Os cartórios têm uma rotatividade muito alta. Quando tem uma rotatividade alta, não dá tempo nem de treinar a pessoa. Quando a pessoa fica pronta, sai do cartório. Então o PQTA já prevê isso. Então aqueles cartórios que estão participando do PQTA ou têm esse objetivo, eles já vão trabalhar isso lá dentro. E isso com certeza vai reverberar no longo prazo, porque vai reduzir muito esse índice de turnover dentro do cartório. Então quando a gente para analisar, esse acho que é o desafio global, todos os cartórios, do que tem o diamante rubi lá há 3 anos, há 6 anos, até o cartório que está iniciando. Todos eles têm níveis de problemas dentro da gestão de pessoas e vivem e convivem com esse problema. Então, é uma rotina operacional que o líder precisa ter e tudo isso já está sendo previsto lá nos requisitos do PQTA. É interessante e vale destacar, né, que a gente tem que ter esse cuidado constantemente, principalmente quando fala de pessoas. E atrelar muito também aos processos, né, porque são pilares que precisam se complementar justamente para que quando fura o pneu, né, fazendo uma analogia, a gente possa trocar a roda rápido e seguir, porque o carro vai estar em movimento, né? Então, o titular precisa ter essa atenção realmente na hora de fazer isso. E como é que a gente tem essa atenção? Botando processos, olhando para a gestão, resolvendo os gargalos, fazendo testes ali para ver como é que estão os prazos também, a produtividade de modo geral. Então, tudo isso a gente precisa olhar e quando você tem a garantia de que tudo está sendo cumprido, com certeza o resultado vai ser muito positivo também. Tem dois aspectos que eu gosto de trazer e que a gente se depara muito com o segmento. Tem muito titular e substituto que briga com o auditor, mas o auditor ele está ali para analisar a realidade do cartório. O que acontece muitas vezes? Cartórios têm boas práticas só no documento, mas na prática lá, na vivência no dia a dia, aquele documento não é real. E o que acontece? Que uma das coisas que eu gosto muito é quando o auditor para e pede para entrevistar colaboradores do cartório. E ali ele vai ouvir a realidade daquilo, ele vai ouvir se aquela cultura realmente está madura, se aquele documento que diz que está tudo bonito, tudo organizado, realmente está sendo colocado em prática. Então, uma das coisas que eu brinco e falo para os titulares, não briguem com os auditores, não briguem com os consultores, porque eles estão sendo ferramenta para melhoria lá dentro daquele cartório, estão sendo ferramenta para fortalecer a cultura do cartório. Eu acho que isso é uma visão que é importante quem vai participar ter. E o que mais a gente tem aí que é dúvida, que é tema que acaba gerando preocupações ali e que é necessário atender para um bom resultado no prêmio que reconhece os notários e registradores do Brasil? Eu acredito muito que com o provimento 213 que chegou esse ano, temos 2 módulos lá dentro do PQTA. Um é compliance e o outro é continuidade do negócio. E isso, em algum nível, já estava sendo previsto no PQTA, né? E quando a gente para analisar os requisitos da forma como o PQTA traz, que é solicitando que o cartório tenha um programa de compliance e integridade, que o cartório tenha um canal de denúncia, né? Que tenha uma política interna de prevenção à lavagem do dinheiro, e olhando também para a parte de LGPD, requisitos de continuidade do negócio. Todos lembram do desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul. Muitos cartórios foram pegos de surpresa, porque não tinham uma política de prevenção a desastre. Agora, o provimento 213 trouxe, mas o PQTA já vem trazendo isso há 2, 3 anos. Então, são pontos sensíveis que acaba que o cartório muitas vezes precisa olhar e logo quando bate o olho, o titular acha que aquilo não tem tanta importância. O titular, isso aqui é só um documento, isso aqui não vai fazer tanta diferença, é só para cumprir requisito. Não, ele é só para cumprir requisito até algo acontecer.
Porque quando algo acontece, esse documento ele vai ser a orientação e o norte de como as pessoas lá dentro do cartório vão agir. Então é uma linha tênue, né? Quando até a enchente no Rio Grande do Sul chegar, o plano de recuperação a desastre ele era meramente um documento. Depois ele virou o motivo de existência do cartório. Então são requisitos que eu acredito muito que tem uma importância que às vezes não é dada a devida importância, quer dizer isso, né? Às vezes não é dada a devida importância e que quando acontece dele ser colocado em prática, ele salva o cartório. Então, a gente viu muitos cartórios aí que tiveram seus dados vazados em alguns níveis. Nós tivemos cartórios que teve invasão de um hacker dentro do servidor do cartório e sequestrou alguns dados do cartório. Então, são situações que acontecem e que se esses documentos são colocados em prática, é evitado. Então, são situações sensíveis que eu acredito que os cartórios precisam olhar também. E às vezes, Matheus, isso é até do ser humano, né? Às vezes, não, mas comigo isso não vai acontecer. E aí a gente teve a pandemia, que pegou todo mundo. Então, lembra lá como é que era na pandemia, né? A gente trazendo aqui, por exemplo, da Chai. 2 anos antes a gente tinha já feito o nosso braço de academia, né? Nosso braço digital, nosso braço online, muito antes de ter sequer ciência de que poderia acontecer uma pandemia, né? Então a gente estava preparado e é aquilo. Quando a pandemia veio, foi o nosso principal modelo de negócio. Isso você tem que levar para a realidade do seu cartório, né? Vai que acontece, é que nem ter o seguro de carro, né? A gente não quer que o carro bata, não quer sofrer um acidente, mas quando acontece, e infelizmente às vezes pode acontecer, a gente tem que estar preparado. E aí, ter o seguro, né, facilita muito. Então, é essa mesma analogia que é importante você dizer, não, mas continuidade do negócio não é para mim, não é para o meu cartório. A gente vê muitos titulares, né, quando a gente conversa aí pelo Brasil inteiro, não, mas aqui no meu cartório isso não é necessário. Mas é aquilo, a gente não sabe o que pode acontecer e esse plano é justamente para prever e antecipar e resolver um provável problema que possa acontecer. Então, tenha cuidado, muita atenção e leve a sério, porque às vezes as pessoas não levam a sério porque pensam, não vai acontecer, aqui comigo não é assim, comigo não acontece e infelizmente pode acontecer com todo mundo, como aconteceu com a pandemia. Mas vamos seguir, Matheus, porque acredito que o pessoal está aproveitando bastante. Já antes do Matheus seguir, já vou fazer um pedido para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, inscreva-se, porque aqui a gente busca sempre alimentar você com conteúdo, com informação relevante para você melhorar a gestão do seu cartório. Afinal, esse é o nosso propósito aqui no Grupo Chai. Seguindo então, Matheus, o que temos para também trazer mais orientação para quem quer participar do PQTA 2026? Uma das coisas que eu gosto muito que o PQTA traz é o cuidado com o usuário. Cuidado com a sociedade como um todo. Então, olhando alguns requisitos que tem aqui, a gente identifica que eles solicitam algumas boas práticas que não é meramente só para cumprir tabela. Então, quando a gente olha para ter uma política de sucesso e experiência do cliente lá dentro, ter um controle da pesquisa de satisfação desses usuários, ter controle das reclamações desses usuários. E aqui é importante salientar, para quem está nos ouvindo, seja colaborador, titular, substituto, enfim, do cartório, que quando a gente fala em reclamação, não é só aquela reclamação que chega no balcão lá do cartório. Também tem que olhar as reclamações do Google. Tem muitos cartórios que não sabem nem como está a avaliação lá no Google. Não sabem nem se tem busca, se o cartório está registrado no Google. As reclamações que vêm pelas redes sociais, as reclamações que vêm pelo telefone. Esse registro das reclamações é que vai estar orientando a liderança a tomar as melhores decisões para corrigir aqueles gaps que existem no meio do caminho. É natural, todo mundo que presta um serviço, que tem um produto, que faz uma entrega, vai ter gargalos, é natural. O que não pode é esses gargalos perdurarem anos. Por isso que é importantíssimo o registro da reclamação do usuário. Cria uma planilha, cria uma estrutura dentro do sistema. Quem tem o sistema gerencial da Chai, lá dentro tem a ferramenta de controle e registro das reclamações para estar monitorando isso. Então é fundamental para quem vai participar olhar isso com carinho, olhar o usuário com carinho, eu ter boas práticas, eu ter um cafezinho no atendimento. Eu sei que tu é uma pessoa que tem muito domínio sobre experiência do cliente, pela tua formação vindo marketing, vindo da comunicação, e tu sabe da importância disso, né? Para quem lida com o público,
ter um atendimento humanizado, ter um cafezinho, ter um Wi-Fi grátis, ter um banheiro adaptado, seja para o colaborador, seja para o usuário. Enfim, ter aquela balinha quando tu chega no cartório, porque não é só o serviço, né? Tem que entregar algo a mais. Então, eu acho que esse cuidado é fundamental e tá ouvindo o cliente a todo momento. Tá ouvindo via pesquisa, via reuniões, o titular fazer reuniões com o mercado é fundamental para isso. Então, acredito muito no poder dessa prática, de estar cuidando do cliente. Até, Matheus, me lembrou agora de uma das nossas parcerias que a gente tem com a Noreg BR e o CNR, que é o Circuito Lidera. A gente corre o Brasil aí, já fomos em vários estados, eu sempre brinco, levando a palavra da gestão, né, para os cartórios, para sensibilizar o cartório, a importância desse tema que a gente trabalha há tanto tempo. E lá eu realizo a palestra da experiência, né? Nós vivemos na era da experiência do usuário, então lá o nome da palestra é Era da Experiência do Usuário. E quando eu faço essa palestra, a gente sempre tem um tempo para uma espécie de benchmark, onde cada titular conta um pouco das ações que realiza, né, para suas cerimônias, né, porque não é só um documento. Qual é a cerimônia? Às vezes o registrador de imóveis está registrando o primeiro imóvel daquela pessoa, ou lá no tabelionato é um casamento, enfim. Então, a gente olhar para tudo isso, né? O nascimento, às vezes até um momento difícil, um momento de óbito, enfim, todos os momentos da vida passam pelo cartório. E aí, a gente nessa palestra tem um verdadeiro benchmark, porque aconteceu, por exemplo, de cartórios dizer, quando a pessoa vai lá e compra o primeiro imóvel, a gente faz um brinde, traz champanhe, aí outro lá diz, quando casam aqui no nosso cartório, a gente entrega uma pulseirinha e cada lugar faz algo diferente, mas é importante fazer. E se você não faz, se você não tem uma experiência, também é importante fazer. Porque no final do dia a gente sempre fala muito como que está a imagem do cartório ou dos cartórios do Brasil perante a sociedade. E esse prêmio ele vem justamente para isso, para valorizar mais a imagem institucional dos cartórios. Porque quando um cartório presta um mau serviço, é como se fosse todos os cartórios prestando um mau serviço. Porque ninguém fala, o cartório A prestou um mau serviço. Fala, os cartórios não prestam um mau serviço. Então, é muito importante cada titular fazer sua parte para que os cartórios cada vez mais melhorem sua imagem perante a sociedade. A gente sabe que os cartórios já são reconhecidos como a entidade com maior credibilidade. Mas a imagem, muitas vezes, ninguém fica, tá feliz de ir num cartório. Nos clientes tatear é diferente, mas a maioria é assim. Então, a gente precisa combater isso. E como é que se combate? Gerando uma boa experiência, olhando com carinho, como o Matheus falou, trazendo um café, uma bala, uma boa recepção, um bom atendimento. Então, isso faz parte do todo e que bom, né, que o PQTA olha para isso também. É incrível. E outro aspecto, e agora fazendo o gancho do que o André trouxe, é a questão da imagem do cartório como um todo, né? A gente vê que os requisitos do PQTA trazem isso como uma importância, trazem isso e valorizam esse aspecto. Então ele já traz lá que o cartório tem que ter um site organizado, ele tem que ter uma presença digital. Não tem um requisito claro, precisa estar comunicando isso. Ele diz assim que o cartório precisa comunicar para as partes interessadas. Mas hoje, o padrão de consumo social, as partes interessadas estão aonde? Significa que o cartório tem que estar onde as partes interessadas estão, que é rede social, é presença no YouTube, no LinkedIn, enfim, nas prefeituras, na OAB, enfim, aonde que a parte interessada está. E o cartório precisa ter essa habilidade de comunicar com a parte interessada da forma correta. Tem muitos titulares que, não, ele precisa de mim, ele que vem até mim, eu não tenho que estar orientando ele, eu não tenho que estar levando informação para ele. Não, isso é um pensamento um pouco antigo, que o mercado funcionava de um jeito há 50 anos atrás e hoje o mercado está funcionando totalmente, num modelo totalmente diferente. Então é fundamental ter essa visão da importância da imagem, né? Ter uma rede social estruturada, ter uma rede social organizada, onde fique claro as orientações para o usuário fazer o serviço, ter um site onde a pessoa possa entrar lá dentro e consultar o serviço, consultar o protocolo. Então, isso são coisas que hoje é o mínimo, né? E o PQTA já prevê isso, acho que desde que lançou o primeiro prêmio. Então, são requisitos assim, e tu acho que
tem mais profundidade para falar disso, da importância da imagem do cartório, né? Da importância de ter uma identidade visual boa, um site bom, de fazer com que isso fortaleça o branding do cartório e automaticamente o branding de todo o segmento extrajudicial melhora, né? E de maneira profissional, Matheus, isso que é o mais importante, porque às vezes o titular, né, ele terceiriza aquilo ali para o sobrinho, pro amigo, né, e não é algo profissional. Então sempre ter um cuidado para gerar uma imagem profissional do cartório. E também acontece aqueles casos do titular, não, mas eu não gosto de expor, eu não gosto de exposição pública, mas entenda que o seu usuário aí do cartório, ele precisa ter esses pontos de contato com você. E hoje, mais do que nunca, a gente sabe quanto digital é importante. Então imagina, você tem um cartório, foi super organizado, passou um arquiteto, deixou tudo bonito, tudo redondinho, né? Tudo adequado. E aí vai lá, entra, não tem site, ou tá um site nada de acordo com a imagem do cartório. E a gente vê muito isso. Às vezes cartórios grandes, de capitais, a gente olha lá, por exemplo, tem um site, né, todo desconfigurado, todo não preparado, até para acessar pelo celular, por exemplo. E o que a gente precisa destacar de tudo isso? Toda a imagem comunica, então olhe para todos os pontos de contato. Outra coisa também é o WhatsApp, né? Muito cuidado com o WhatsApp no cartório. A gente sabe que muitas vezes é o colaborador que está usando o WhatsApp pessoal para falar com o cliente, não é algo centralizado. Então, muito cuidado realmente com todos esses pontos de contato e com o que a imagem do cartório está comunicando, porque cada detalhe importa. Imagina, seu colaborador aí do cartório manda uma mensagem errônea para um cliente, quem vai ser responsabilizado? Né? No final do dia, o titular. Então, muito cuidado, olhe para todos os pontos de contato. E a premiação, ela valoriza isso também, né? Para que o cartório se organize em todos os aspectos, porque tudo é importante, tudo importa, né? Para que o cartório preste um bom serviço para a sociedade e entregue aquilo que é a essência do segmento extrajudicial, que é a segurança jurídica. Maravilha, André. Excelente contribuição aí. Tem outro detalhe agora que eu vou pro outro lado, que o requisito totalmente fora disso que nós estávamos falando agora, mas aí eu já demonstro também o tamanho do impacto do PQTA dentro das organizações, né? Ele faz uma aplicação sistêmica dentro do cartório. Ele olha desde da ponta da pirâmide até a base da pirâmide, né? E aí, esse ano, entrou em vigor, em 2026 entrou em vigor, a questão dos riscos psicossociais dentro de todo o contexto organizacional do Brasil, que teve uma atualização na NR1. Essa atualização já tinha ocorrido, voltou, foi revogado por um tempo, prorrogaram eles iniciar, e iniciou em maio de 2026 agora. Todas as organizações precisam atender e fazer a gestão dos riscos psicossociais. E aí, quando a gente olha o requisito lá de saúde e segurança do PQTA, ele trata, né, que o cartório precisa ter um PGR e um PCMSO. E aí tu tá, mas o que isso tem a ver com o que tu tá falando de risco psicossocial? É que os riscos psicossociais, que são vinculados ao problema de ansiedade, burnout, afastamento por depressão, síndrome do pânico, que por vezes o teu colaborador aí do cartório possa ter, ele precisa estar mapeado dentro desse PGR. Então, uma atenção fundamental é, se a empresa de segurança e saúde ocupacional lá não está prevendo isso, é fundamental que os cartórios olhem para isso, porque muito além do requisito do PQTA, ele pode ter um risco trabalhista. Se logo um ex-colaborador ou um colaborador, porventura, acione a justiça trabalhista alegando isso, o cartório não vai estar precavido e comprovar isso com evidência documental. Olha, não, eu já estava olhando para isso. Eu já dei treinamento de saúde emocional para o meu colaborador. Eu já dei treinamento de inteligência emocional para o meu colaborador. A gente tem boas práticas aqui dentro de mindfulness, por exemplo. Tem um tempo tem um espaço aqui de descompressão para o meu time. A gente traz pessoas para falar sobre boas práticas de saúde integrativa. Mas se isso não está mapeado, automaticamente o cartório segue em risco. Então, um detalhe importantíssimo aí é olhar para esse aspecto. A saúde e a segurança ocupacional não é mais só se a cadeira é boa, se a luz está ok.
Eles estão olhando o ambiente como um todo e tem uma bandeira vermelha muito grande nos cartórios que, geralmente, a maioria dos cartórios, eles estão sobrecarregados. Então, tu conversa diariamente com titulares e gestores, tu identifica isso, né? Se eles estão sobrecarregados, já há um risco gigantesco de burnout, já há um risco gigantesco relacionado a pessoas estarem com mais ansiedade, tá? Mais estressadas, tá mais agressivas, né? E olhando por outro lado, imagina um atendimento num cartório com alta demanda. O atendente está ouvindo coisas que muitas vezes não precisa ouvir, está sendo exposto à pressão externa que muitas vezes não precisa. Isso tudo precisa estar mapeado no PGR do cartório. Então, são aspectos assim que o PQTA também já está prevendo, e isso é fundamental, porque independente também se o cartório que está nos ouvindo não vai participar do PQTA, ele precisa se atentar a isso. E, Matheus, ontem, agora você falando, eu lembrei de um negócio. Ontem, de noite, estava falando com a titular e ela disse, estou saindo agora do cartório, era quase 10 e alguma coisa da noite. Então, eu ainda brinquei, né, na mensagem, tipo, realmente, a senhora precisa urgente da Chai, nós vamos conversar. Porque realmente isso é uma realidade de muitos cartórios, né? Cartório pequeno, né? Exatamente. Os cartórios, principalmente do interior, então tá lá muito o titular na operação. E esse risco é muito importante a gente ter atenção sobre ele. Porque no frigir dos ovos, né, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, precisa ter cuidado com a nossa saúde mental. E se o titular tá passando por isso, imagina o colaborador. Imagina como é que não está pesado para o colaborador. Sempre pense nisso. Esses tempos também uma titular chegou até nós e disse, nossa, eu não quero, eu estou fugindo do cartório, não quero mais ir no cartório. Então imagina, se o titular, que é responsável por aquela delegação, está querendo não ir no cartório, imagina se o colaborador está querendo ir. Faça essa pergunta para você mesmo, nesse momento. Tá? Então, como a gente disse na abertura, é para além do prêmio. O prêmio é consequência de um trabalho bem feito. Tá? É o reflexo de um bom trabalho. Mas, Matheus, ainda temos mais pontos, porque a gente deve estar assustando o pessoal com cada um desses requisitos trazendo aqui. Eu acredito que quem está nos ouvindo precisa ter em mente é um trabalho de formiguinha, ano após ano. Tanto que o PQTA está premiando cartórios que já vem participando há 6 anos, né? Como o Ruby Master. E por quê? Ele está valorizando esses cartórios não por acaso, é porque eles sabem da importância do trabalho de construção tijolinho a tijolinho. Muitos titulares nos procuram e dizem assim, eu quero diamante esse ano, quero ouro esse ano. Aí a gente vai fazer uma análise prévia de como que está a estrutura dele. Basicamente, a estrutura dele não possui 50% do que deveria possuir. Né? E quando a gente olha com mais profundidade para isso, a gente precisa honrar os princípios de gestão. Né? Que o documento ele não pode servir só para atender o PQTA. Né? Obviamente, ele precisa existir para gerar impacto para o colaborador, para o usuário, para o titular, para que esse colaborador, esse titular não tenha mais retrabalhos, não tenha um excesso de trabalho que muitas vezes é um trabalho que não é inteligente, né? E eu entendo o PQTA como uma engrenagem, assim. Ele está girando, ele está girando, ele está girando. Se uma pontinha da engrenagem está fora, o resto já vai sentindo. Então, quando eu olho esse teu relato, quando eu escuto esse teu relato e tu trazes assim que o titular ele está lá preso, trabalhando até a noite, todos os dias. Aí eu volto, bem provável que ele não tem procedimentos documentados, bem provável que ele não tem um controle de indicadores bem definido, bem provável que o colaborador dele não realizou nenhum treinamento ao longo de 12 meses. São tendências, entende? Então, eu sempre costumo dizer, a gente precisa escolher a dor que quer sentir. Tá tudo certo. A gente não pode deixar de fazer o que é certo para gerar um conforto imediato. Se a gente deixa de fazer o que é certo por um conforto imediato, o problema ele segue existindo. É como tu tem um braço quebrado, tu tá tomando remédio para passar a dor, mas o braço segue quebrado. Então acho que olhar o PQTA como um processo de formiguinha. Eu preciso começar, eu preciso estruturar, e tudo que eu fizer aqui, nem que eu faça uma coisa por ano, tudo que eu fizer, ele precisa fazer sentido lá na ponta.
Então, vou fazer um planejamento estratégico? Bom, esse ano o objetivo do cartório é fazer um planejamento estratégico. Vou fazer, vou definir esse planejamento e vou trabalhar nele de forma 100% fiel àquilo que eu decidi. E não apenas para ter um documento lá. Matheus, temos mais contribuição para o pessoal? Mais algum ponto que tu acha que é importante compartilhar para quem está se preparando para participar do PQTA? Bom, no aspecto geral de conteúdo, acredito que a gente exauriu tudo que tinha para trazer dentro do tempo que a gente se propôs aqui, porque são quase 100 requisitos ali que a gente tem que trabalhar, né? E são muitos detalhes. Depois, se alguém quiser esse conteúdo todo, eu preparei um material aqui, esse material vai estar disponível para aqueles cartórios que nos chamarem. Quero o material do podcast, quero o material da aula. Manda PQTA aí no nosso direct ou no vídeo aqui, que a gente disponibiliza esse material. Esse material está completo, tem todas as informações. Basicamente é uma análise que a gente fez aqui em cima dos requisitos e aqueles cuidados que o cartório precisa ter no momento de participar de uma auditoria. E independente do nível, acho que o recado final é esse, independente do nível que o cartório está, independente do nível que ele vai alcançar lá no dia de pegar o troféu lá em Brasília, é importante ele fazer o movimento inicial, é importante ele participar do prêmio. Inicie, se coloque no desconforto, porque a partir desse momento que você vai promover uma melhoria no seu time, vai promover uma melhoria nos processos, o seu time vai ficar mais engajado, e a partir disso, esse processo de formiguinha ele começa a acontecer. Começa a colocar um tijolo, depois o outro, depois o outro. Eu tenho certeza que num ciclo de 2 a 3 anos o cartório está no nível de excelência muito alto. E Matheus, quem chegou até aqui merece, além desse super presente, merece um presente mais especial. Porque a pessoa que chegou até aqui nesse vídeo, significa que ela realmente está comprometida. Ela quer muito, ela decidiu que quer esse ano fazer a diferença. Então, para essas pessoas, especificamente, que chegaram até aqui nesse vídeo, eu vou pedir pro Heitor, nosso super produtor, nosso super videomaker e editor desse podcast, colocar aqui na tela um QR Code que vai direcionar para o nosso WhatsApp. Você está ganhando uma avaliação estratégica da sua gestão aí no cartório, para que você possa avançar e implementar tudo isso que a gente está mostrando aqui, entender como é que você está hoje na realidade. Dá o primeiro passo, aí depois a gente vê como continua. Mas é importante para dar o primeiro passo. Então a gente vai garantir para você, aparecendo aqui no QR Code, vai direto para o nosso WhatsApp e você consegue agendar a sua análise estratégica de gestão gratuita, disponibilizada, porque você está comprometido, veio até aqui nesse momento desse vídeo, é porque eu tenho certeza que você quer dar o próximo passo, quer ir além, quer melhorar a gestão do seu cartório. Muito obrigado, Matheus, pela parceria, por estarmos aqui em mais uma gravação. Foi uma honra estar esse tempo todo aqui com vocês. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido aí para ti que está nos ouvindo e que você tome a melhor decisão, que é dar um passo para o próximo nível. E os recados finais, inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube, que a gente sempre busca alimentar vocês com conteúdo denso de gestão para cartórios extrajudiciais. Também nossos canais no digital, o Instagram e todas as outras redes sociais que estão aparecendo aqui na nossa tela. Muito obrigado, um abraço e a gente se vê. Tchau!